sábado, igreja? Vocês estão bem? Se não estamos, vamos ficar. A graça de Deus. Eu gostaria de iniciar dizendo que quando o irmão Josivaldo me chamou para pregar, ele falou assim: nós precisamos ouvir mais sobre saúde na igreja, então prega sobre saúde. Mas, há 15 dias atrás, minha irmã Alan pregou tão bem sobre saúde que eu falei assim: ele já falou que eu venho falando e ele falou de novo, ele já relembrou a igreja. Então hoje eu vou falar sobre saúde também, mas sobre saúde espiritual. Sobre a nossa saúde espiritual. Porque eu confesso aos irmãos, eu trabalho na área da saúde, eu sou terapeuta na privada. Então toda vez que eu falo sobre saúde, que eu prego sobre saúde, eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando. Essa é a sensação que eu tenho. Mas eu amo o meu trabalho, seja ele no sábado ou seja ele durante a semana. Eu amo falar de saúde. E essa semana eu estava pensando sobre o que pregar para os irmãos. Eu sempre falo assim para a igreja: o que vocês gostariam de saber sobre saúde que ainda não viram na internet, na Ana Maria Braga, nos programas de TV? O que vocês gostariam de saber que vocês ainda não sabem? Ou que não tiveram curiosidade de procurar na internet? Nos livros da Irmã White, nos livros da Casa Publicadora, que vários pastores, psicólogos, nutricionistas, nós temos uma vasta área de profissionais que pregam sobre saúde dentro e fora da igreja. O que os irmãos gostariam de saber sobre saúde que ainda não viram ou não ouviram, ou alguém não comentou, não compartilhou no WhatsApp? Nós vivemos na era da informação. É digital, é rápido. Tudo é muito rápido. Acontece uma coisa lá em Brasília, gente, é 5 segundos para estar no seu celular. Acontece lá do outro lado do mundo, vai levar 1 minuto para chegar aqui. Mas o compartilhamento é muito rápido, e assim também é com saúde. Então, eu estava, como todo mundo, zapeando pelo Instagram, aleatoriamente. E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas não é agora. Vamos abrir as nossas Bíblias, porque o verso principal desta manhã está em Lucas capítulo 9, verso 23. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas, livro do evangelista e médico Lucas, capítulo 9, verso 23. Palavras de Jesus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Já poderia encerrar a lição, a pregação, a meditação aqui. É simples. Se você quer estar com Jesus, negue-se dia a dia, ou em algumas traduções diariamente. Tome a sua cruz e siga-me. Mas o que é negar a si mesmo? A lição do Evangelho de Marcos desse trimestre falou muito a respeito disso. Teve uma lição totalmente que foi sobre isso. Acho que foi a lição 7 ou a lição 8 que falou a respeito disso. Negar a si mesmo. Eu lembro que a gente comentou muito sobre isso aqui na lição da Escola Sabatina. O que é negar a si mesmo? Deixar de fazer as suas próprias vontades. Aí você fala assim: ah, mas eu tive vontade hoje de colocar esse vestido verde. E nem é minha cor favorita, mas esse aqui eu gostei. É deixar de fazer isso? Se for contra a vontade de Deus, sim. Negar a si mesmo é não fazer a própria vontade, sim a vontade de outro, no nosso caso, de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Os irmãos já
o que é fazer a vontade de Deus? Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? A Bíblia explica. Gente, eu sou missionária e gosto muito de ler a Bíblia. Então nós vamos ler João 14:15. A Bíblia nos dá as respostas. Como diz o programa de TV, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem para responder. São João 14, verso 15, nos traz a resposta. O que é fazer a vontade de Deus? No verso 15, verso bem curtinho, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ficou fácil? Explicou? Sim ou não? Sim. Quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Ou melhor, a pergunta correta é: a quais mandamentos Jesus se refere? Então, a gente tem mais perguntas sobre isso. E onde estão esses mandamentos? Um pouquinho mais para frente, em São João capítulo 15, verso 14. Só continuar na próxima página. São João capítulo 15, verso 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O verso 14, ele fala exatamente a resposta. Tudo o que Jesus nos deu a conhecer é essa a vontade de Deus. São esses os mandamentos de Deus. Ficou fácil? Os irmãos estão olhando para mim com uma cara de perplexidade. Ficou fácil? Saber quais são os mandamentos, entender qual é o mandamento. Parece que a Bíblia fala, mas parece que ela não diz. Quais são os mandamentos? A gente já vai lá para Êxodo 20, de 3 a 17, né? Os 10 mandamentos. Essa é a lei do juízo pelo qual nós seremos julgados. Mas os mandamentos que Jesus nos deu. E quando ele fala nesse verso aqui, que ele nos chama de amigos. E ele fala que ele nos chama de amigo no verso 15, porque ele nos fez conhecer tudo o que o Pai revelou para ele. Então, quais são os mandamentos de Deus, de Jesus, que ele quer que nós sigamos? Tudo o que Deus nos fez conhecer. E aonde a gente encontra a resposta para isso? Na Bíblia. A Bíblia de capa a capa. Ela é mandamentos, regras, conselhos, observações, o tempo todo para todas as situações da nossa vida. E quando Jesus diz que nós somos amigo dele, ele é nosso amigo, como que é a relação entre os amigos? O que os amigos fazem? Pode falar, igreja. O que os amigos fazem? Conversam. O que os amigos fazem? Passeiam. O que os amigos fazem? Confiam, né? Tem confidencialidade, né? Tem confiança. O que os amigos fazem? Ajudam, socorrem. Os amigos gostam de estar juntos. Os amigos gostam das mesmas coisas. Amigos têm prazer na companhia um do outro. Eu tenho amigas que elas sempre me chamam para comer. E agora em Praia Grande tem vários cafés gostosos, com comidas gostosas, e as amigas agora resolveram conhecer todos os cafés gostosos para experimentar o que tem lá. Então vocês imaginam, né? Vegetariano ainda fica um pouco mais restrito ainda em relação à comida. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa amizade com Jesus tem que ser igual. Porque os amigos gostam das mesmas coisas, os amigos andam juntos, os amigos pensam
falar para vocês, talvez para o homem não aconteça assim, mas vocês têm aquela amiga que só de olhar você já sabe o que a outra está pensando? É aquela BBF, né? Best Friend Forever? BFF, Best Friend Forever. Eu tenho umas que estão cada uma espalhadas aí, uma está na Minas, outra está em outro canto, mas a gente é a mesma coisa. A gente bate o olho, a gente sabe o que uma está pensando a outra, porque a gente se conhece. Os amigos são pessoas muito próximas e, além disso, são pessoas praticamente iguais a nós, porque eles gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares. Alguém aqui é amigo de traficante? Espero que ninguém levante a mão, pelo amor de Deus. Por quê? Porque não faz parte do nosso ciclo, não faz parte das coisas que a gente gosta, não faz parte do que a gente acha correto. Vocês entenderam? Então, quando Jesus nos chama de amigos, Ele está dizendo exatamente que Ele quer a gente por perto, que Ele quer fazer as mesmas coisas que a gente faz. Jesus faria as mesmas coisas que a gente faz? Será que Jesus andaria pelos mesmos lugares que a gente está andando? Amigos andam juntos. Amigos fazem as mesmas coisas, têm as mesmas conversas. E é exatamente isso que Jesus quer para nós, nos chamar de amigos. Mas para nós sermos amigos de Jesus, existe uma única condição, que é fazer o que Ele faz. Porque é Ele quem nos chama para sermos amigos dele. Lá no Velho Testamento tem um verso que eu gosto muito que diz assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É Jesus quem nos atrai, é Jesus quem nos chama, é Jesus que quer estar perto de nós. E a única condição para isso é nós andarmos com Ele como Ele andou, fazermos o que Ele fez e ainda faz. O Senhor já nos revelou tudo o que nós precisamos saber, mas por que então parece ser tão difícil seguir os passos de Jesus? Por que parece ser tão difícil ser cristão? Por que parece ser mais difícil ainda ser cristão adventista? Porque a gente tem várias regras bíblicas que a gente se propõe a seguir. Por que parece ser tão difícil? Pode colocar o vídeo para mim, por favor? Zapeando pela internet, como eu falei para vocês essa semana, eu me deparei com um vídeo. Eu achei muito interessante. Quem aqui já ouviu falar da inteligência artificial? Quem usa a inteligência artificial? Sim. Oi, pastor? A minha também não. Mas ela está virando moda e, mais do que isso, a inteligência artificial, em muitas vezes, está substituindo a voz, a aparência humana. Inteligência artificial nas mãos erradas pode ser destrutiva. Zapeando pela internet, como que eu uso a inteligência artificial para o meu trabalho? Principalmente na questão do marketing. Quando eu preciso fazer alguma campanha de marketing para o meu trabalho, eu vou lá no chat GPT, digito o que eu quero e ele me dá a resposta e eu escolho dentre as respostas. E por que eu fiquei impressionada com este vídeo? Escrito bem assim: perguntei no chat GPT para a inteligência artificial que estratégia ele usaria para destruir os cristãos se fosse Satanás. Aí eu parei e falei, eu vou assistir. Pode pôr, por favor? Vamos ver qual foi a resposta. Quais estratégias? A pergunta a gente digita. Se você fosse Satanás, como você destruiria os cristãos? E agora vem a resposta, em segundos. Ela começa a responder. Primeiro, pausa, por favor. Primeira coisa que a inteligência artificial usaria para destruir os cristãos. Volta lá, por favor. Semeando doutrinas. Pode deixar. Volta lá no primeiro.
Isso, deixa aparecer o primeiro grupo. Deixa correr o vídeo só da pausa, por favor. Isso. Primeira coisa que a internet, que a inteligência artificial faria, era semear dúvida e incredulidade. Vamos ver como ela faria isso. Pode deixar mais um pouquinho. Deixa rolar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, pausa. Isso, obrigada. Semeando dúvidas e desconfiança, faria com que questionassem a bondade e a fidelidade de Deus, levando-os a desacreditar nas promessas bíblicas e na existência do propósito divino para as suas vidas. Resposta da inteligência artificial. Falando para nós aqui em nosso meio, será que em algum momento da nossa vida a gente duvidou ou desacreditou do poder de Deus? Será que houve algum momento em nossa vida que a gente parou para pensar e falou assim: não, acho que não é tudo isso não. Não, eu posso comer carne de porco, não tem problema. Isso foi no Antigo Testamento, não é agora. Será que em algum momento a gente parou para pensar: não, os sábados é para os judeus, não é para nós. Nós somos cristãos. Jesus era judeu. E ele em nenhum momento aboliu o sábado, ou qualquer outra coisa, ele veio para confirmar. Primeira estratégia de um inimigo para nos afastar do nosso amigo é semear a incredulidade. Primeira estratégia é fazer você duvidar em algum momento que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu por você e que ele vai voltar. Essa é a primeira estratégia do inimigo para te afastar do seu amigo. É fazer com que você ache que Jesus vai demorar para voltar e dar tempo de você fazer o que você quiser. Essa é a primeira estratégia do inimigo. Desacreditar. Segundo, isolamento. Pronto? Obrigada. Encoraja o afastamento da comunidade cristã, criando divisões entre irmãos, incentivando brigas, mágoas que os fariam se sentir sozinhos e sem suporte. Há muitos anos eu vi na revista Adventista um dado que eu me espantei e ele ainda é verdade. 50% das pessoas que se batizam na igreja no ano é a mesma quantidade de pessoas que saem da igreja no mesmo ano. Nós estamos enchendo um balde furado. Por quê? Porque as pessoas acreditam nessa mentira do inimigo: isolamento. A pessoa se ressente por alguma coisa que acontece, alguma coisa que o irmão falou, alguma coisa que ela viu e ninguém percebeu e ela não comentou com ninguém, e ela simplesmente vai se afastando. Não participa mais dos cultos. Meu Deus, tem que acordar cedo, escola sabatina 9 horas. Pra que 9 horas? Não podia ser 3 horas da tarde? Não. Nossa, tem que ficar na escola sabatina, tem que ficar durante os cânticos, tem que ficar no culto. Meu Deus, ainda a irmã ainda chamou para reunião à tarde. Aí a pessoa vai achando que é muito. Ela deixa de fazer uma coisa, deixa de fazer outra, deixa de fazer outra, e quando ela vê, ela está totalmente fora e longe do amigo Jesus. Esse é o segundo engano, segunda semente que Satanás planta para que eu e você nos afastemos do nosso amigo. Próximo, por favor. Pronto. Terceiro, sedução pelo mundo. O que a internet, a inteligência artificial faria se fosse Satanás? Usaria as distrações e tentações do mundo para ocupar suas mentes e corações com riquezas, prazer, o sucesso pessoal e a qualquer custo, tudo isso tirando o foco de Deus. Esse é o terceiro engano do inimigo. Aquilo que todo mundo já sabe, que a Bíblia sempre fala: quando você coloca qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus, é idolatria. Quando você aceita um trabalho que você vai ganhar muito bem, mas tem que trabalhar aos sábados, é só até eu construir minha casa, é só eu pagar uma dívida, é só até eu fazer aquela viagem dos sonhos, e quando você vê, você se distanciou totalmente de Deus.
Quando você, no caso aqui fala a respeito de prazeres, quando você dedica mais tempo a prazer próprio, seja um filme. Eu, por exemplo, quando eu estou na casa da minha mãe, a gente maratona Netflix. Mas eu sempre coloco alguma coisa de Deus no meio. Minha mãe, infelizmente, não é mais da igreja. Então, a maneira que eu tenho de evangelizar ela é colocando os filmes cristãos no meio das nossas maratonas. Eu vou lá. The Chosen, então, sempre tem alguma coisa lá. Ou algum outro filme cristão, Quartos de Guerra, a gente sempre maratona alguma coisa. Mas, e nós cristãos? Porque a pregação é para nós. O que nós estamos colocando como fonte de prazer, mais do que o que tira a nossa atenção e o nosso foco de Deus? Esse é o terceiro engano de Satanás, quando nós olhamos para nós mesmos e deixamos Deus em segundo plano. Quarto engano: normalização do pecado. Pode pausar, por favor? Gradualmente faria com que aceitassem pecados sutis. Pecadinho, coisa boba. Relativando o mal e convencendo-os de que pequenos desvios não são problemas, como justificar a imoralidade sexual e o orgulho. Vocês viram que está no mesmo patamar? Imoralidade sexual e orgulho? É pecadinho, é coisa pouca, ninguém está vendo. Deus está vendo e é Deus quem vai ajudar. Vocês viram que a quarta estratégia é normatização do pecado, é achar natural o pecado. E pecado não é natural. Pecado é tudo que é antinatural, contra Deus, e que nos afasta do nosso amigo. Isso, gente, é a inteligência artificial que está falando, não sou eu. Quinto, rebaixamento moral e espiritual. Vocês viram que os dois andam juntos? Não tem como ser imoral e estar com uma espiritualidade saudável. A partir do momento que você vem pela incredulidade, você se isola, você começa a ser seduzido pelo mundo, você acha o pecado normal, que as pessoas fazem e que você acaba também fazendo, e o rebaixamento moral vem a seguir. Vocês viram que é uma escada, ladeira abaixo? E tudo começou com uma sementinha chamada incredulidade. O que o ChatGPT faria no rebaixamento moral? Incentivaria práticas que os levariam a perder a sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual é a capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado, do que é santo e do que é profano. Pode continuar. Ataques à família. Destruiria casamento. Pode parar, por favor. Isso, obrigado. Ataque à família. Destruiria casamentos e lares cristãos, incentivando o adultério, ressentimento, a falta de comunicação, quebrando a base do ensinamento cristão e desmotivação espiritual. Essa resposta quem deu, a gente não fez um estudo bíblico, foi uma pergunta para a inteligência artificial. Se a inteligência artificial fosse Satanás, o que faria? Gente, eu fiquei assustada, porque eu nunca pensei em perguntar isso para a inteligência artificial. E a resposta está aí. Mas nem tudo está perdido. Ah, não mesmo. Para cada ataque de Satanás, Deus tem uma resposta. Para cada semente de Satanás, planta do mal, Jesus tem a solução e o antídoto. Vamos abrir as nossas Bíblias? Em São João 17:17. Amém? Vamos ler agora. Refutando a primeira coisa, primeiro engano de Satanás, que é a incredulidade. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E quando vier a incerteza, nós temos que acreditar que a palavra de Deus é a mais pura verdade. Não existe outra palavra, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra de um bispo, não é a palavra do diretor da Igreja Mundial, é a palavra de Deus. Quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver alguma incerteza, busque a resposta na palavra de Deus. E como diz o hino, conta as bênçãos. O que Deus já fez por você? Qual o livramento que você teve, aquela bênção que você não esperava e Deus te deu? Esta é a resposta e o antídoto para a incredulidade e a incerteza. Crer sempre firme nas promessas e na palavra de Deus. Para o segundo engano, nós vamos ler Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Diz assim o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Quando você não sentir vontade de vir ao culto, quando você não sentir vontade de participar dos eventos da igreja, lembre-se desse verso. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto com os irmãos, porque é ardil do inimigo de Deus que você se afaste dos irmãos. Se algum irmão te magoou, ore por você para limpar seu coração e ore por ele para que ele não faça isso mais, nem com você, nem com outra pessoa. Nós não sabemos como foi o dia daquela pessoa e que ela agiu daquele jeito com você. Ore por ela. Pessoas, quando têm situações difíceis, elas se tornam pessoas difíceis. Então a gente precisa orar pelo irmão que nos ofendeu, o mandamento de Jesus. Fácil? Não. Porque quando o nosso coração está triste, magoado, tudo que a gente quer é justiça. Na realidade, é vingança. A gente não quer justiça, a gente quer vingança. Aí aquela pessoa, nossa, pisou no meu sapato, no meu carro, eu não sabia. Ela também não sabia. Na hora a gente estava até pedindo desculpa quando a coisa assim, mas quando uma palavra sai e fere alguém, dificilmente a gente pede desculpa. Porque quem falou, se a pessoa percebe, sente vergonha do que falou e pela vergonha ela se sente impedida de falar. E a pessoa magoada se sente impedida de falar porque ela está magoada. Então ela quer que o outro venha falar com ela. Eu aprendi há 30 anos atrás, quando eu entrei na igreja, eu não sei a minha idade, né? Mas tudo bem. Há 30 anos atrás, quando eu entrei na igreja, sobre o perdão unilateral, que é quando você perdoa alguém sem a pessoa te pedir perdão. Isso é libertador. E um dos grandes ardis de Satanás é a pessoa se magoar ou se ressentir com o irmão dentro da igreja e ele sai da igreja por causa do que o irmão fez. Quem aqui nunca passou ou teve alguma questão não resolvida ou mal resolvida com outro irmão da igreja? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Em algum momento a gente entra em desacordo. Somos pessoas com ideias diferentes, vivências diferentes. Uma vez eu sofri uma grande injúria dentro da igreja, mas uma grande injúria mesmo. Levantaram um falso contra mim gigantesco. E eu estava a ponto de fazer isso, de me afastar da igreja. E uma amiga chegou para mim e falou assim: Ângela, por que você não está indo na igreja? Estava faltando 3 cultos seguidos. E ela falou: por que você não vai à igreja? Eu falei: porque aconteceu assim, 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 eu estou revoltada porque a igreja ficou contra mim, eu estou revoltada. Ela falou para mim e falou assim: o dia que o dono da igreja olhar feio para você, aí você nunca mais volta. Mas enquanto o dono da igreja não olhar feio para você, continue indo
igreja, porque você é filha do dono da igreja, você é irmã dos demais da igreja. Sabe o que eu fiz? No próximo culto, me arrumei, linda e maravilhosa, e fui adorar a Deus, independente das pessoas que estavam lá. Fácil? Não. Mas eu percebi que a minha salvação estava indo para o ralo se eu continuasse com meu coração amargo do jeito que ele estava. E hoje eu estou aqui pela honra e glória de Deus, contando para vocês esse testemunho. Não é fácil, porque é uma luta contra o próprio eu. Mas nós precisamos vencer esse ardil do inimigo, que afasta a gente do nosso amigo. Como refutar o próximo? Não compactuar com a sociedade atual. Vamos ler Romanos 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Verso muito conhecido. Diz assim: e não vos conformeis com este século, em algumas Bíblias com este mundo, em outras Bíblias com o tempo presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não a minha, não a sua, de Deus. Então, quando o inimigo coloca o ardil dele, da gente achar que é normal assassinato, que é normal ter roubos. Por exemplo, quando a gente fala assim, Praia Grande tem tanto roubo, todo lugar tem. Eu falo, tem lugares no Brasil em que as pessoas deixam o carro aberto, vão ao banco e o banco não tem porta giratória, voltam, não tem grade nas janelas. Eu conheci uma cidade assim, se chama Campos de Olambra, perto de Jangatuba, a mais ou menos 100 km de São Paulo, região ali da Castelo Branco. Tem Araçariguama naquela região também. Então a gente não pode se conformar. É normal ter roubo. É normal assassinato. Suicídio está aumentando entre idosos e jovens. Não é normal a pessoa tirar a própria vida. Não é normal. A pessoa do nosso meio transgrediu as primeiras horas da tarde. É normal, é complicado mesmo a vida. Gente, eu acabei me envolvendo numa questão, estava ajudando uma pessoa política, e às sextas-feiras ela não queria que eu fosse com ela, e eu não consegui estar em casa nas primeiras horas do sábado. Isso me consumiu de uma maneira que eu cheguei e falei, chega, cortei relações, de verdade. Não quero, estava me atrapalhando em relação ao sábado. Como que eu vou ajudar alguém que está me atrapalhando com Deus? Não fecha a conta. Se nós não nos tornarmos mais amigos de Jesus do que amigos das coisas que nos afastam de Jesus, a gente não vai conseguir vencer. E a primeira coisa é, não vamos nos conformar com este mundo. Não vamos relativar as coisas desse mundo. É assim. Jesus tem que voltar. Não. Jesus precisa voltar sim, porque isso não é bom, isso não está certo. Devemos dar nome ao pecado. Pecado é pecado, ponto. Quando o irmão Alan começou a fala dele na pregação sobre saúde, primeiro ele se desculpou, porque ele poderia falar alguma coisa que as pessoas não concordassem ou não se agradassem. Nós não devemos nos culpar por falar a verdade. Pecado é pecado. Romanos 12, capítulo 1. Mesmo livro, só que agora... Romanos capítulo 12, verso 1. Mesmo capítulo, só que verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós falamos muito aqui na igreja, aliás, é a única igreja que eu conheço que fala sobre saúde. É a única igreja que eu conheço. Se vocês souberem de outra, depois vocês me avisam que eu tenho curiosidade para conhecer. Mas a única igreja que prega a mensagem de saúde e fala para os próprios membros terem saúde, que aliás é o único plano de saúde que existe, são os 8 remédios da natureza, porque o plano de saúde que a gente
inspirado e instruído por Deus. Pecado é pecado. Se Deus disse que não é para fazer, você faz, você pecou. Ponto. E a Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Aí pegou, Senhor. Como assim? Tudo que eu faço é por meio do corpo. Eu penso, eu como, eu durmo, tudo é por meio do corpo, eu respiro. E como que a Bíblia pede, como que o apóstolo Paulo nos exorta? Para fazer o quê? Mudar a nossa mente. E quando ele fala, eu exorto-vos, irmãos, ele fala, eu te peço, muda seu jeito de pensar, transforma, renova e apresente o seu corpo como sacrifício vivo. O que vai para o céu? Nosso corpo. A gente vai levar para o céu. Por isso que nós devemos, como diz a Bíblia, apresentar o nosso corpo santo e agradável a Deus, que é o que? Nosso culto racional. Não é isso aqui que a gente está fazendo, aqui é uma palestra. O nosso culto é o que nós fazemos dia a dia lá fora, em casa, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de escola, de trabalho, de faculdade. Essa é a prestação de culto que nós damos diariamente para Deus. E temos que colocar na nossa mente. Lembrando que não devemos relativizar pecado. Devemos chamá-lo pelo nome. Mas nós não precisamos gritar isso para todo mundo saber. Isso é lá entre você e Deus, de joelhos, do lado da tua cama, no seu momento de oração. É ali que você vai chamar o pecado pelo nome e colocar diante de Deus, que é o único que pode perdoar, resgatar e te consertar, me consertar. É diante de Deus. Mais uma coisa que nós vamos refutar do que o inimigo disse. Quando ele fala para a gente ser condescendente com as coisas do mundo, para a gente ser decente e honesto. Na Bíblia, não existe, uma das coisas que foi falada ali foi a respeito da pornografia. Não existe essa palavra na Bíblia. Eu tenho uma outra Bíblia de estudo que ela tem um dicionário bíblico com todas as palavras que eu vi na Bíblia e não tem essa palavra lá. Mas tem a palavra profano e impuro. Profano está em Ezequiel 22, 26. Livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Ezequiel, capítulo 22, lá no Novo Testamento, capítulo 22, verso 26. Diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconderam os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus aqui está falando a respeito dos sacerdotes, que eles já estavam tão distantes da palavra de Deus, da amizade com Deus, que eles já não distinguiam mais o que era santo e o que era profano, o que era imundo e o que era limpo. E isso está falando aqui a respeito das coisas que nos afastam, que o nosso olhar vai buscar. E em Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, verso 28, fala a respeito do que Deus considera impuro. Mateus capítulo 5, verso 28. No Sermão da Montanha, Jesus continuando, ele fala a respeito sobre a impureza. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Eu, porém, vos
vos digo, verso 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros, e não seja o teu corpo todo lançado no inferno. Vou falar bem superficial aqui, porque nós temos crianças presentes. Aqui está falando do que seu olho está vendo. Naquele tempo não tinha internet. Então, quando Jesus fala assim, o teu olhar for para uma pessoa, homem ou mulher, com intenção impura, entendedores entenderão, é pecado, é adultério. Se o teu olho olha para uma tela com intenções impuras, é pecado e é adultério. Jesus está deixando bem claro que aquilo que Deus fez para dentro de um casamento, se você fizer fora do casamento, é pecado. E o que o ardil de Satanás faz? Constrói coisas, imagens, vídeos, filmes, desenhos, jogos de videogame, inclusive aquilo que a gente acha que é para criança, que é inocente, não é. Presta atenção nos desenhos que seus filhos estão assistindo, presta atenção nos jogos que eles estão assistindo. Eu tenho uma cliente, o filho dela tem 7 anos, e ela chegou para mim e falou assim, Ângela, eu estou com um sério problema com o meu filho. Eu falei, qual? Ele já está se tocando, menininho, entenderam? Ele está se tocando. Eu falei, mas ele só tem 7 anos. A sexualidade está muito aflorada para a idade dele. Ela pegou e falou assim, ele não. Eu falei assim, mas o que ele vê? Ela falou, só os joguinhos de videogame. Eu falei, tá, e que joguinhos são? Joguinhos online que ele joga com o primo. Eu falei, tá, que jogos são? Ela falou assim, não sei, eu não vejo. Eu falei, então começa a ver. Porque os desenhos dos jogos são todos erotizados. E isso constantemente na mente, na visão da criança, faz com que ela seja estimulada, o cérebro constantemente. Além das luzes, isso super, hiper estimula o cérebro. Isso faz com que aquilo que ele vê sempre construa e desperte hormônios que seriam despertos lá na adolescência com 11, 12, 13 anos. Então, meus queridos, aquilo que você vê ou aquilo que o seu filho vê interfere sim e muito. Então a gente precisa estar atento ao que as nossas crianças estão vendo e atento ao que nós estamos vendo. Lembra que um dos ardis era relativar o que era pecado? Isso não é nada demais. Eu só estou dando uma olhadinha. Isso não me interfere em nada. Isso interfere muito. De acordo com o site biblia.com, a pornografia pode ser um campo de batalha que afeta negativamente a vida e os relacionamentos das pessoas. Pode desligar as pessoas da realidade, afetar as expectativas sobre o ato sexual e sobre o amor e sobre o casamento. Causa mudança no corpo que pode se tornar viciantes, prejudiciais e irreversíveis. Afasta as pessoas do amor de Deus e leva a outros pecados. Vocês acham que é pouco o que Satanás está preparando, fazendo e colocando no mundo? E onde muitos cristãos estão sendo levados em banho-maria e nem estão percebendo? Mas não para por aí. O outro ardil era o quê? Ataque à família. Como refutar isso? Vamos ler Efésios. Efésios capítulo 5, verso 22. Já estamos partindo para o próximo final. Efésios capítulo 5, verso 22.
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, 2, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, 3, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa. 4, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Qual é o segredo para nós blindarmos a nossa família contra os ardis do inimigo? Eu contei 4 vezes. Amor. Quantas vezes foi dito amor? 4. E a ordem foi para quem? Eu gostaria de ouvir. Para quem foi a ordem? Maridos, amai vossas mulheres. 4 vezes nesses textos. E você pode continuar lendo os textos, você não vai encontrar nenhuma vez Deus falando para a mulher amar seu marido. Mas você encontra várias vezes, e aqui fala 2, mulheres 3 vezes. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Mulher, respeite o seu marido. Porque ele é o cabeça da casa, assim como Deus, Jesus, é o cabeça da igreja. Por que Deus fala para o marido amar a esposa, mas não fala para a esposa amar o marido? Por quê? Homem é racional e a mulher é sentimental. Pode pegar uma mulher dura, a Angela Merkel, a chanceler lá da Alemanha, dura, forte, lidera uma nação, mas eu posto com vocês, se ela chegar em casa e tiver um marido desse, ela vira uma gatinha manhosa. Para a mulher é mais fácil amar do que ser submissa ao marido. Se o marido for esse aqui da Bíblia, naturalmente ela se rende. Se o marido amar a esposa como Cristo amou a mulher, cientificamente comprovado, é sentimento. A mulher, ela acolhe, a mulher, ela abraça. O homem é razão, o homem é prática, o homem é força bruta. Por isso que Deus fez o homem com a mulher, porque eles se completam. Por isso que não dá certo 2 homens e não dá certo 2 mulheres, porque é a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que eu conheço ela há 6 anos. E quando eu a conheci, ela era totalmente louca, tresloucada. Ela queria ter um filho sozinha. Falei, de jeito nenhum. Aí eu expliquei tudo isso para ela. Porque a mulher é assim, precisa, a criança precisa dessa parte da mulher, precisa dessa parte do pai. Por isso que precisa ter o pai e a mãe se amando, para que a família seja bem estruturada, para que os filhos tenham uma boa base, uma boa estrutura. O mundo hoje está doido desse jeito, porque eu costumo dizer que eu sou filha do Woodstock. Depois da década de 70, teve um boom de divórcios. Minha mãe é divorciada, eu fui criada só pela minha mãe. Faltou a presença do pai. E quando falta a presença do pai, há um desequilíbrio. E quando falta a presença da mãe, há um desequilíbrio. Eu vejo a minha sobrinha, ela é criada pelo meu irmão, o Henrique se separou, e a minha cunhada foi deixando a menina, até que a minha sobrinha mora
com o meu irmão, que pela graça de Deus tem a minha mãe por perto, que dá para ajudar, mas não é a mãe. Sabe como a minha sobrinha vê a mãe? Por chamada de vídeo. Eu contei 3 minutos de chamada de vídeo. E a mãe está olhando o computador ou varrendo a casa ou fazendo qualquer outra coisa enquanto conversa com a filha por chamada de vídeo. Satanás está destruindo as famílias e ele está tendo êxito. Mas a gente precisa interromper esse êxito dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas. E ali continua outros ardis de Satanás em relação à família que nós vamos ler em 1 Coríntios 7, de 1 a 9. 1 Coríntios capítulo 7, versos de 1 a 9. Apóstolo Paulo dando conselhos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, lembra? Impureza? Mas por conta da 7 de 1 até o 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, lembra o que é impureza? Cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão, não por mandamento, é um conselho. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ele era solteiro. No entanto, cada um tem um dom de Deus, o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Bom, esse é outro ataque que Satanás está dando à família. Lembra que ele falou lá em cima? Da condescendência com o pecado, da relativação do pecado, está tudo pequenininho. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando para os casados e para os solteiros. Quem é solteiro, de acordo com o apóstolo Paulo, seria bom que fosse como ele, para se dedicar totalmente ao Senhor. Mas se você não tem o dom da solteirice, de ficar bem sozinho, então que se case. Mas o apóstolo Paulo também diz que se você é casado, cumpra os seus deveres de casado. Para que Satanás não vos tente. Lembra que uma das coisas é o adultério? Leva a desordem, a uma porção de outras coisas. Então, quando o marido ou quando a esposa se nega, estando tudo bem de saúde, tá? Vamos deixar isso bem claro. Estando tudo bem de saúde, quando o marido se nega à esposa ou a esposa se nega ao marido, eles cometem pecado. E eu tenho aqui um relato do que significa isso na vida de um casal. Não ter relações íntimas no casamento, sob circunstâncias ordinárias, ou seja, estando bem de saúde, também é pecado. Talvez nem todos estejam cientes disso, mas de acordo com 1 Coríntios 7, de 3 a 5, relação sexual no casamento é uma dívida. Negligenciar ou recusar fazer isso com o seu cônjuge é roubo. Uma quebra no 8º mandamento: não furtarás. E depois pesquisem na internet quais são os efeitos de não ter essa prática dentro do casamento. Uma série de doenças são causadas, inclusive demência. Porque se a pessoa tem o dom do celibato, tranquilo. Se a pessoa não tem o dom do celibato e se casa para poder ter um relacionamento de acordo com a palavra de Deus e não tem,
Isso traz sérios problemas físicos, mentais e emocionais. E é isso que o inimigo está usando para destruir as famílias, tanto no relacionamento íntimo do casal, quanto na abrangência com os filhos. E a Bíblia nos traz a resposta de como nós devemos prosseguir para nós refutarmos esse ardil do inimigo. E para encerrar, o penúltimo verso, Filipenses 3, de 8 a 14. Filipenses capítulo 3, de 8 a 14. Filipenses capítulo 3, do 8 até o 14, diz assim: Sim, deveras considero como perda tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça procede de Deus baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Vamos parar por aqui. Quando chegar nesse último ardil do inimigo, que é para nos tirar totalmente da igreja, vamos lembrar que nós temos um alvo, e o nosso alvo é a ressurreição em Cristo Jesus. O nosso alvo é a vida eterna com Cristo Jesus. Quando o inimigo vier para falar, para dar o nosso ouvido, nos levar a estar longe do nosso amigo Jesus, vamos nos lembrar que nós não somos daqui. Nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros. Nosso destino é eternidade com Jesus, e não a eternidade longe de Jesus. E para encerrar, nós vamos ler o último verso desta manhã, 1 Pedro 5:10. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, capítulo 5, verso 10. Se de tudo que eu falei aqui vocês esquecerem, guarde este verso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, igreja? Amém. O inimigo não se cansa dia e noite de nos desmotivar, de fazer com que a gente se desvie do caminho do Senhor. A inteligência artificial está aí para dizer do que ele é capaz. Não importa quantos anos de igreja você tem, não importa se você chegou há 3 meses ou se você está aqui há 30 anos. O inimigo não se cansa de tentar te tirar de Jesus. Mas nós temos um amigo que não se cansa de estar ao nosso lado. Cabe a mim e a você escolher qual amigo nós vamos ter. O que leva à destruição ou o que nos leva para a vida eterna. Guarde esse versículo no coração. O sofrimento vai ser por pouco tempo. O sofrimento de esmagar o próprio eu, o sentimento de não fazer a mesma vontade, o sofrimento de não ir ao lugar que nós gostaríamos ou de falar o que gostaríamos, é por pouco tempo. E quem disse isso foi Deus, não foi eu. Está em
nos firmar, confirmar e fortalecer. E meu desejo, minha oração para mim e para você, igreja, é que possamos juntos, dia a dia, dizer não para estas coisas que o inimigo põe na nossa frente e dissermos cada vez mais sim em fazer e amar a vontade de Deus. Uma viagem eu conheci uma moça e ela falou assim que a oração dela era: Senhor, me ajude a amar tudo que o Senhor ama. Que esse possa ser a nossa oração. Senhor, ajuda-me a amar tudo que o Senhor ama. Vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Pai querido, mais uma vez, ó Pai, sabemos que o inimigo está a cada dia ao nosso redor para nos devorar. Mas damos graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor está a cada manhã renovando as Suas misericórdias sobre nós e as Suas bênçãos. E por isso lhe agradecemos. Pedimos, Senhor, dá-nos poção do Seu Santo Espírito, capacita-nos, ó Pai, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus, dá-nos discernimento, ó Deus, dá-nos sabedoria para conduzir a cada dia, a cada passo de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a amar tudo que o Senhor ama. E em nome de Jesus pedimos que venha abençoar a refeição, abençoar o alimento, abençoar a cada um de nós, ó Pai, em nossas vidas. Que onde estivermos, ó Pai, possamos ser exemplos e principalmente transmitir a Tua luz para outras pessoas. Ajuda-nos a pregar, ó Pai, em cada momento de nossa vida, mesmo sem abrir a boca ou a Bíblia. Que nós possamos, ó Pai, ser cristãos e sermos sal, fora do salinho. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a caminhar na direção da eternidade. Não permita, Senhor Jesus, que nenhum de nós aqui se perca. Que possamos segurar nas Tuas mãos firmes até a Sua volta. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus eterno, agradecemos por todas as bênçãos que nos cercam, hoje e sempre. Amém.